E agora assim, voltando pro spoiler, vamos pro próximo tema, que é as previsões dos Simpsons. E teve muita coisa, mas muita. A gente separou algumas, mas vocês não fazem ideia de muita coisa que o desenho, né, que ele mostrava no desenho, enfim, por exemplo, igual esse que tá aí na tela. Os Simpsons com uma nota de R$ 200. Pois É, é. e para você ter ideia, esse programa ele foi lançado ao ar em 2013. Em 2013, a nota de R$ 200, se eu não me engano, ela foi lançada no Brasil ano passado, em 2021. 2020, Foi 2020. 2020? Foi Foi. 2020. E nesse programa, né, nesse episódio que teve, o Homer ele foi juiz de alguns jogos da Copa do Mundo e ele teria sido subornado. Aí tá a maleta dele recebendo esse tipo de suborno. Mas na intenção dele fazer, né, tomar decisões a favor do seu time. E aí os criminosos, né, que estavam tentando subornar o Homer, eles ofereceram uma maleta cheia dessas notas de R$ 200. E aí eu não sei se os criadores dos Simpsons não sabiam se existia ou não a nota de R$ 200. Até então a mais alta que a gente tinha era de R$ 100, né? Mas eles, em 2013, eles fizeram a previsão que a gente ia ter a nota de R$ 200. E a gente tem hoje. Eu não lembro. Ah, não, a cor acho que é diferente, mas tá lá, R$ 200. Ah, tá escrito mesmo. Como é que eles foram imaginar, né? Eu acredito que eles não sabiam realmente que isso aí existia, mas eu acho que também não é nem muito difícil de, nesse caso deles especificamente, de prever, né? Porque, por exemplo, se você for comparar com o euro tem nota de 100, 200 e de até 500 euros, né? Você imagina o quanto de dinheiro está impresso dentro de um papelzinho de um pedaço de papel, né? Então, isso aí acaba evoluindo com o tempo, né? Como a gente está falando. Então, eu acho que isso aí é uma previsão que acho que mais cedo ou mais tarde ia acabar chegando, né? Inclusive, eu não duvido nada dentro de alguns anos ser lançada a nota de R$ 500, por exemplo, como tem a nota de 500 euros, né? Ter também a nota de R$ 500. Ah, eu também não duvido, não. Eu lembro quando foi lançada a nota de 200, a justificativa era. Eu não lembro se era bem isso, mas era diminuir a quantidade de notas para grandes transações, né? Porque não fosse transação bancária, fosse transação. Só que também gerou um certo tipo de problema, porque se já era difícil você trocar uma nota de R$ 100 no mercado, enfim, no comércio, trocar uma de 200 então. E eu vou falar, eu vi uma vez só uma nota de 200 na mão, assim, só peguei uma vez. Eu não consegui nem em caixa eletrônico, nem em supermercado pegar. Mas os Simpsons previram, eles foram proféticos em 2013 que o Brasil teria nota de R$ 200. Aí É, você tem alguma outra, ah, e sabe outra coisa também que eles aham, previram? E essa daí eles previram com ainda mais antecedência, cara. Eles conseguiram prever de uma forma muito surpreendente a pandemia, né? Tudo que está acontecendo aí, que começou em 2019 e está perdurando, né? Agora, se tudo continuar do jeito que está, já está seguindo já para a fase final dela. Mas em 93 eles fizeram um episódio que, puxa vida, era um episódio surpreendente a gente pensar naquela época, né? 27 anos, 26 anos atrás, do início, né, da pandemia, né? Já quase 29 anos, né, da data de hoje, que ia acontecer uma nova gripe asiática, né, super forte, que ia deixar todo mundo desesperado atrás da cura, né? Você imagina
como que isso afetou o mundo, né? E como que estava na cabeça dos criadores de colocar um episódio desse tamanho, né? Praticamente quase 30 anos antes dele acontecer, né? Muito embora a gente saiba que na Ásia durante muito tempo foi muito comum eles terem várias epidemias de gripe, né? Então eu acho que isso é uma opinião minha, né? Não sei se foi isso que realmente passou na cabeça dos produtores lá dos Simpsons, mas eu acredito que eles devem ter pego essa ideia de ter tido alguma grande epidemia de gripe próxima daquela época e tiveram a ideia de fazer o episódio dessa grande epidemia acabar virando o que virou, né? Uma pandemia. E daí disso, eles só erraram o país, né? Que na verdade a pandemia dos Simpsons começou em Osaka, né? No Japão, e a da vida real começou lá em Wuhan, né? Na China. É, esse episódio ele é engraçado que ele foi reprisado muitas vezes aqui no Brasil antes da pandemia, né? Lógico. Mas quando veio, assim, muita gente associou, né? E falou que foi uma previsão dos Simpsons. E aí contaminou a cidade inteira, Springfield inteira, todo mundo ficou. E aí não sabia o que que era, que as pessoas estavam ficando doentes. Foi uma previsão dos Simpsons. E teve uma também que, assim, é impressionante. As que a gente já trouxe até agora, né? As notas de R$ 200, da pandemia, né? E teve essa aqui, ó. Eles fizeram uma previsão que o Trump seria um dia presidente dos Estados Unidos. Se eu não me engano, era um episódio assim que o Bart ele viaja para o futuro, né, e descobre que a sua irmã Lisa estava na presidência dos Estados Unidos. É, se eu não me engano, acho que ele encontra um cacique, um índio, que começa a fazer as previsões para ele, né? E aí a irmã dela estava numa forma de restabelecer a economia do país, né? Depois que Donald Trump passou pelo cargo. E na época o Trump ele não tinha sido eleito, né? Na época que eles passaram esse episódio. E aí tinha até o slogan de campanha aqui do Trump, que é American You Can Be My Ex-Wife, né? Ou seja, América você pode ser minha ex-esposa. E aí tá o Homer aqui assustado. Então, eu não tenho aqui exatamente a data de quando esse episódio foi lançado no ar, mas eu lembro sim desse episódio. E o interessante é que fala, né, que a Lisa ela foi tentar arrumar o que o Trump tinha feito lá. Então eles já davam que o Trump. E eu não lembro, igual eu falei, eu não lembro quando pela característica assim da imagem, né? Da imagem mais nova. Parece que foi uma das temporadas recentes, mas anterior à campanha do Trump, à eleição dele. Então, se eu não me engano, provavelmente o presidente da época era o Obama, né? Ou se foi um pouco atrás, era o Bush. Então, quando eles fizeram essa, eles já. E aí, sem intenção nenhuma, porque o Trump, na época, ele era um apresentador de TV, um apresentador de talk show. Eu não lembro dele ter sido cogitado a ser candidato a presidente, mas foi uma que o Simpsons acertou, mais uma que eles acertaram. Ele era já um grande magnata, né? Na época já tinha já várias empresas dele. E ele era uma pessoa famosa, né? Mas daí ele cogitar vir a ser presidente era realmente uma coisa impensável. Inclusive, uma das coisas que a gente não trouxe aqui, mas a gente pode trazer num próximo vídeo, você sabia que o Trump já participou de um episódio do Maluco no Pedaço? Pois Já, é, cara. já é. E teve mais um, eu acho, que ele apareceu. Mas eu lembro, sim. Pois é, quando eles querem vender, quando o tio Phil quer ver, eu só vou fugir um pouquinho, depois a gente volta, mas quando o tio Phil quer vender a casa dele lá em Bel Air, e o Trump é uma das pessoas que quer comprar a casa dele.
Eu lembro que nesse episódio aparece até o Arnold, né, da série. É, isso mesmo. Eu não lembro agora o nome da série, acho que se chamava Arnold mesmo. Ele e o pai dele também descendo a escada. Se pareceu várias personalidades, um juiz que também queria comprar, e aí o Will não queria vender de jeito nenhum, e aí fazia de tudo para atrapalhar a venda da casa. E realmente o Trump ele apareceu no Maluco no Pedaço. Pois é, cara, inimaginável. E bom, continuando, né? Um pouco a lista aqui. Você sabia que os Simpsons também previram o final de Game of Thrones, cara? Pois é. Quem diria que eles iam prever o final de Game of Thrones? Tudo bem que essa previsão ela foi mais próxima da exibição, né? Da, da última temporada do Game of Thrones. Porém, ela foi exibida um ano e pouquinho antes da última temporada do Game of Thrones ir ao ar. Então, praticamente, os Simpsons têm aí um episódio que eles estavam fantasiando, né? Onde eles viviam no período medieval. E o episódio contou até com a presença do Jaime Lannister. Porém, o que ninguém esperava era que esse episódio fosse ter um pequeno spoiler do final de Game of Thrones, né? Então, nesse caso, o Homer acabou soltando um dragão que começa a incendiar toda a cidade. Então, só para contextualizar, né, o episódio ele foi ao ar 2 anos antes da gente ver o que aconteceu na final da série, né, do Game of Thrones. E para quem quiser saber, né, e a gente não vai trazer, se bem que já não é spoiler, né, já aconteceu já faz alguns anos, mas quem assistiu o final da série sabe como que foi parecido o que aconteceu no episódio dos Simpsons com o que aconteceu realmente na série. Então, mais uma previsão certeira dos Simpsons. E essa daí um pouco mais próxima, né, do final da série. Né, Matheus? O que que você tem a comentar? É, minha câmera caiu aqui, eu tô tentando voltar, mas eu sinceramente eu não assisti o Game of Thrones, mas quando a gente tava pesquisando as coisas pra trazer aqui pro programa, eu fui ver exatamente esse episódio. E, e realmente é muito semelhante. E foi na 29ª temporada, né, que eles, como o Lucas falou, era um episódio que eles meio que fantasiavam é, que eles estavam nesse período medieval. É, mas é interessante mesmo. E é incrível. Tem muita coisa que os Simpsons, as previsões dos Simpsons, a gente trouxe algumas aqui, mas nos próximos programas a gente vai trazer mais. Mas tem muita coisa. Aliás, a próxima aqui foi quando eles previram que o eu não lembro o nome certo dele, mas foi em 2010 eles acertaram quem ia ganhar o prêmio Nobel. Por incrível que pareça, cara. Foi, foi o Bengt Holmstrom, que foi o. Bom, pode contar aí. Só queria falar o nome do cara para quem estiver ouvindo a gente e não assistindo. Então teve dois. Porque o que eu peguei aqui Ah, não, foi mesmo. É que não, ele só tá circulado errado aqui. Mas foi em 2010, né, como a gente falou, eles fizeram uma aposta sobre quem ganharia o prêmio Nobel, e aí o Milhouse, ele apostou no Ben Armstrong. E... Não, tá certo. O que tá circulado é o Ah, que o é? Martin Ah, é. apostou. Mas o que o Milhouse apostou foi o Bengt Holmstrom. É verdade, não me atentei aqui. É o Martin que apostou no errado. Mas... E esse fato, né, a conquista do prêmio Nobel,
Então, assim, eles fizeram um episódio, foi lançado em 2010, e a conquista do Prêmio Nobel foi em 2016. E esse fato realmente aconteceu. Então, mais um gol aí dos Simpsons. Pois é. E, bom, vou continuar aqui. E eu acho que esse aqui vai ser uma das últimas que a gente vai tocar no assunto hoje, para dar um gostinho para o próximo programa, né? E no próximo programa a gente termina a lista. O que que você acha, Matheus? Pode ser, pode ser. Eu acho que a gente podia trazer. A gente traz essa, e aí a gente deixa um spoilerzinho também do que vai ser o próximo programa. A gente vai continuar falando dos Simpsons, né? Vamos trazer é, mais previsões deles, e aí no final do programa a gente conta aqui que vai ser o tema do próximo programa. E qual que é, Lucas, a outra previsão que o Simpsons acertou? Bom, mais uma, né? Mais um gol para os Simpsons. Bom, aqui a próxima previsão que eles acertaram era a realidade virtual. E isso a gente está falando no episódio de 95, cara. Então, puxa vida, já faz aí 27 anos que esse episódio foi pro ar. E nesse episódio, né, no casamento da Lisa, e o Bart, ele, como vocês estão vendo aí na imagem, ele foi visto jogando dardos, sinuca em uma realidade virtual, né? Essa tecnologia ela já existe, né, nos dias de hoje. Tem alguns óculos de VR que reproduzem, né, vários modelos de jogos e tudo mais. Porém, é, na época que ela foi ao ar, ela não já, embora já tivesse, né, alguns tipos de jogos bem rudimentares nesse estilo, não era nem um pouco acessível, né? E nesse episódio em si, eles mostram como se fosse, como se realmente tivesse uma mesa de sinuca ali e os dardos ali e o Bart junto com o seu amigo ali jogando, como se tivesse realmente fazendo isso na vida real, né? Então, uma, mais uma mais uma curiosidade aí, mais um acerto para o Simpson, mais uma previsão que eles fizeram que foi E é certeira. legal a gente ver, né? Esse episódio foi, como o Lucas falou, foi de 95. É, e como a gente já comentou no outro programa, a gente comentou bastante agora também, é, a tecnologia naquela época não chegava nem perto do que era hoje. Então, assim, eles terem acertado essa, né? Terem criado, baseado o episódio numa coisa que era impensável. A gente mal tinha celular, ou se tinha o celular, era uma coisa enorme. É, E eles pensarem nisso, num óculos que você conseguia ver na tua frente, uma coisa que. Uma mesa de sinuca, uma mesa de ping-pong, enfim, uma série de jogos, e aí você tinha um controle com que você jogava. Até o próprio videogame, né? Os videogames da época. Era um Atari, era. Eu não lembro se já tinha o Nintendo. Nessa época já tinha o Super Já Nintendo tinha já. Nintendo, né? Mas era o gráfico que tinha da época de jogo, a jogabilidade, era uma coisa assim muito. Uma coisa que tava nascendo, né? Tava. Não, não é igual hoje a qualidade de vídeo. Hoje é até engraçado. Você tá jogando futebol no videogame, na televisão. Você pega uma pessoa despercebida, ela acha que é um jogo de verdade que tá passando. Então, para você ver como. Nossa, cara, só te cortando rapidinho, eu tava umas 2 semanas atrás, 2 semanas atrás não, um mês atrás mais ou menos, eu tava com um amigo, a gente queria assistir o jogo do Milan, que o Milan ia ganhar o campeonato italiano depois de 11 anos sem ganhar. E aí eu achei a gente não tinha como assistir, porque só tava no canal pago, e a gente tava vendo se tinha alguma coisa no YouTube passando. Pois eu caí no golpe do FIFA, cara.
acredite ou não. Eu abro assim, eu falo, olha, tá passando o jogo, vamos assistir. Coloco no celular para tocar. Ele olha, fala assim, mas isso aí não é o jogo, é o FIFA. Aí, e eu tinha olhado, cara, e olha que eu sou atento. Eu tinha olhado, eu falei, não é o jogo. Eu falei, não é, cara, é o FIFA. A hora que eu olhei, eu falei, puxa vida, meu. Caí no golpe do FIFA, de tão realista que é, cara. E, bom, mas enfim, pode continuar. Não, é até legal, até pode ser um tema para os próximos programas, né? Você falou uma coisa que eu lembrei e que eu acho que vai ser legal trazer aqui pro pessoal, que é trazer a evolução do FIFA, né? O FIFA 2000, o FIFA 2001, pra gente comparar os gráficos, comparar tudo. O 98, que foi um 90, dos primeiros, se é, não o primeiro, eu não me lembro qual foi exatamente. exato. E aí eu não vou adiantar E nada, né? das músicas do FIFA também, né? A gente pode comentar. Sim, sim. Eu não vou adiantar nada, né? Nenhuma. Vou deixar para o próximo vídeo, mas algumas peculiaridades que o jogo tinha. Então, mas aí fica para um próximo programa. Mas você vê que interessante, né? Então é isso, é o que o Lucas falou, é o que eu tava falando. Hoje a qualidade dos videogames é uma coisa surreal. Se você ligar um jogo de ação, né, no videogame hoje e você pega uma pessoa desapercebida na sala, ela acha que ela tá assistindo um filme. Ela acha que ela tá assistindo um filme, ou se você joga aqui no YouTube, as pessoas assistem, torcem achando que é um jogo ao vivo. E aí só quando realmente a imagem aproxima muito assim do jogador, aí você vê que é um jogo. Mas até isso acontecer, você já perdeu ali uns belos minutos torcendo à toa, porque não é aquele jogo realmente que você queria assistir. E agora você imagina isso em 1995, né? Você pode ver, até eu ia comentar, esqueci, a, o formato do desenho dos Simpsons era diferente, não era o que era hoje, né? O Bart, Uhum. tudo bem que eles estão simulando o Bart adulto, mas até a fisionomia dele, a forma dele é completamente diferente. Ou nos episódios de hoje dos Simpsons, eles fazem o Bart adulto também e você vê que ele é completamente, assim, é outro Bart, né? Era Então, o começo, né, dos Simpsons. Eles ainda. Tudo bem que é 93, era o começo ainda. Eles ainda estavam encontrando qual que ia ser o caminho do desenho. é, então aí mais um acerto, né? Mais uma previsão que se concretizou dos Simpsons. E tem muito mais, muito mais. A gente já está quase 2 horas de live aí, então a gente vai deixar para o próximo programa, porque tem muita coisa, muita coisa. Vocês não fazem ideia das coisas que os Simpsons passaram nos programas, né, nos episódios, e e que se concretizou ao longo do tempo. E agora, assim, uma coisa que eu acho assim que não sei se alguém já fez isso, mas que devia fazer era pegar, entrevistar o cara que faz os Simpsons, né, o criador dos Simpsons, e fazer assim, cara, se você sabe aí o prêmio, qual o número da loteria, porque tem muita coisa, vocês não fazem ideia. A gente vai trazer no próximo programa mais previsões dos Simpsons e vamos trazer, inclusive, o que eles fizeram lá de previsão e vamos mostrar também a previsão deles de fato, né? Então, só para vocês terem uma ideia, é o único spoilerzinho que eu vou dar, que é o final da Super Bowl. Eles fizeram um episódio que a Lady Gaga ia cantar na final do Super Bowl e que ela ia aparecer voando. E aí, justamente, ela teve esse episódio, teve isso na vida real, ela apareceu voando. Aí eu não sei se ela fez isso inspirada nos Simpsons, acho que não, acho que foi realmente uma coincidência. Então, assim, tem muita coisa, muita coisa.